Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. O nosso programa de hoje traz uma personalidade para lá de interessante e importante no estado de Alagoas. Vários mandatos de prefeito, um memorialista, um agrônomo, um cara irrequieto, pensador. Eu vou logo apresentar a vocês que eu estou falando com o nosso amigo Marcelo Lima, ex-prefeito de Quebrangulo. Prazerzaço estar com você aqui para a gente trocar ideia, conversar desse cabedal de informações que você sempre tem. Prazer. O prazer, Paulo, é todo meu de poder estar aqui com você, falando da nossa terra, falando da nossa gente, revivendo todo esse trabalho que nós participamos dele lá em Quebrangulo e também aqui em Maceió, nas ocasiões em que estive aqui em Maceió prestando serviços ao estado de Alagoas. A gente vai falar um pouco da tua vida também, caracaçar um pouco, né? Quem é esse Marcelo? Vem de onde? Quais são as raízes dele? Eu costumo dizer qual a amálgama, né, que produziu o Marcelo lá atrás, a família, quem são esses troncos familiares. Vamos começar por aí. Você é de lá de Quebrangulo, é de alagoano? Alagoano, sul de Quebrangulo. A minha família, uma parte, os Barros Lima, eles são de Quebrangulo. Pelo lado da minha mãe, Vasconcelos Teixeira, ela é de Viçosa. Na realidade, de Champreta, né? Champreta pertencia a Viçosa. Então, a nossa família é exatamente desses dois municípios. Os Barros Lima, eles vieram para Alagoas por conta da Revolução de 1817. O Leão Coroado, que era o José de Barros Lima, foi o estupim, vamos dizer assim, da Revolução de 1817, e logo que terminou a Revolução, houve a morte dos revolucionários, né? Foram enforcados, esquartejados, e familiares desses revoltosos saíram do Recife e procuraram outros locais para poder sobreviver. E alguns deles vieram para Quebrangulo. Então nós temos um José de Barros Lima, que é descendente do Leão Coroado, que veio para Quebrangulo, lá formou a nossa família. Então, o que nós temos, inclusive estamos trabalhando em uma árvore genealógica da família. Tem alguns parentes que estão trabalhando nisso. A Denise, o Avelar Pereira, o Paulo e alguns outros familiares estão envolvidos nessa pesquisa e conseguiram muita coisa, resgatar muita coisa, muita documentação com relação a esta árvore. Do lado da minha mãe são os Vasconcelos Teixeira, e que tem a figura do Pedro Teixeira, que você conheceu. Sim, ele é primo legítimo da minha mãe. E é aí dos folcloristas mais importantes nossos, né? Ele, Theo Brandão. Ele ia muito a Quebrangulo, inclusive ele e o irmão são os autores da bandeira e do hino da cidade de Quebrangulo. O professor Pedro era mais baseado na Champreta, né? Exatamente. Ele ficava mais por ali. Mas ele percorria muito a Quebrangulo com os grupos folclóricos que ele trazia. Rio, Reisado, né? E incentivou muito a cultura lá em popular, o folclore. Mas em toda aquela região, toda aquela região, Viçosa, Champreta, Quebrangulo, Paulo Jacinto, ele andava aquilo tudo, né, promovendo. Grande figura. Eu sinto muita falta dele. Eu sou descendente desse pessoal aí de Quebrangulo, Champreta e Viçosa. Então, você já havia me contado essa história da Revolução e é interessante, eu acho que ela tem que ser recuperada. Você já fez isso, né? Contou isso. Existe alguma coisa... Zé Maria Tenório já escreveu sobre isso. Tenório aborda isso no livro Quebrangulo, Quebrangulo Sempre Serás, e esse livro depois serviu de base para a formação do museu da cidade de Quebrangulo. Lá existe uma linha do tempo e ele faz essa abordagem sobre as famílias que vieram de Pernambuco.
essas famílias, Barros Lima, Pereira, Araújo, são a árvore-tronco que compôs que veio aquela... junto essas famílias para escapando, vamos dizer assim, da perseguição pós-revolução. Então, sua mãe, Dona Ana Maria Vasconcelos, que é professora, ela foi professora durante 35 anos. Sua professora. Foi minha professora. E você sofreu na mãe. Lá em Era pior, né? O filho, quando estudar com mãe não é uma coisa... É terrível. Muito boa, não. É verdade. Eu conheci uma figura fantástica. Seu pai era... Geraldo Lima, ele era comerciante, era pecuarista lá em Quebrangulo, já não está mais conosco, né? Já é falecido. Sua mãe tem quantos anos? 96. 96 E ela anos. continua muito ativa, inclusive E lúcida, eu tive lúcida. com ela. Ela está concluindo, está escrevendo, né? Está na conclusão de um livro de memórias. Que maravilha. Aos 96 anos. E é uma coisa impressionante, o que ela consegue resgatar da época de infância, da adolescência, enfim. Foram quantos filhos? Quantos irmãos? Nós somos 6 filhos. Nossa. Sendo 5 mulheres e eu, o único homem da família. Como a gente dizia, o popular, bendito sois, né? Você é bendito sois entre as mulheres. Então, você é mais novo, mas... Eu sou o segundo de uma família de 6. Então, para o pai é importante, viu? Logo o filho homem, isso. assim, ele já descansou um pouco, já nasceu o filho homem. E como foi essa vida em Quebrangulo? Você viveu lá até que idade? Como era a tua... Eu tive uma infância muito, posso dizer assim, uma infância muito boa no interior, como todo menino do interior, com as oportunidades e com a certa liberdade, né, que nós tínhamos por viver no interior, diferente aqui da capital. Mas fiquei em Quebrangulo só até os 12 anos, quando eu tive que vir para Maceió para poder estudar aqui em Maceió. E lá estudou aonde? Lá eu estudei no Desembargador Tenório, era no Grupo Escolar, né? Desembargador Tenório, que era um grupo do Estado. E depois no Ginásio de Quebrangulo, que depois se transformou no Centro Educacional Graciliano Ramos. Fui até a 6ª série lá. Esses estabelecimentos aí de ensino são os melhores do mundo, né? Isso. Porque o Aldo Rebelo diz isso. Quando fala nas escolas de Viçosa, você é o melhor do mundo. E então, resultado... Eu estou brincando isso, mas é porque essas escolas exerceram muito papel educador mesmo, que você já saía do primário, você já saía doutor, como diz a história. Formava e educava. Minha mãe, como professora, era disse, existe escolar, uma diferença entre educação e formação. E lá a gente tinha a formação e tinha a educação. Formava o homem e educava. E isso aí... continua até hoje, porque as professoras são, hoje na minha cidade, a grande maioria, vem exatamente das escolas do município de Quebrangulo e tiveram essa formação que é passada. De certa forma, ela vem sendo transmitida de geração em geração. Bom, então você sai de lá, sem querer interromper, já interrompa, sai aos 12 anos. Eu saio aos 12 anos, venho para Maceió, estudei aqui no Colégio Sagrada Família, da professora Zezé, do professor Paulo. Quando era o velho ainda? O velho, ali... Não, eu estudei já ali na Levada. O Colégio Sagrada Família. Na Rua do Ceará. Na Levada, o Colégio exatamente, Novo. Ali pegava a Rua Agnello Barbosa, eu peguei também. Você já estudou no Sagrado Família? No velho, que era... E depois fui fazer o científico no Colégio Marista. Estudei até o 3º ano científico no Colégio Marista de Maceió. Também o novo, né, lá na Dom Antônio Brandão. E em seguida fui fazer o curso de agronomia na UFAL, que foi lá onde eu conheci o Aldo Rebelo, o Ticianelli, o Enio Lins, Tomás Dourado Beltrão. Fui vice-presidente do Diretório Central dos Estudantes. A presidência era do Tomás. Enfim, todo o pessoal da época do movimento estudantil eu conheci exatamente no período que eu fiz o curso de agronomia. O meu primo também, o Roberto de Alencar, era um grande né? ativista, né, do movimento estudantil. Enfim, a Thaís, Normando, enfim, todo o pessoal
Eu não sabia que o Roberto era seu primo. Meu né? primo é de Quebrangulo. Nós estudamos juntos para o vestibular. É verdade. Bom, veio fazer, já veio voltado para a agronomia, a cabeça já estava... Meu pai, ele era pecuarista e então ele queria muito que eu fizesse um curso ou de agronomia ou de veterinária para que eu pudesse voltar para Quebrangulo. As coisas, né? E ficar com ele. Como ele era pecuarista, eu filho único, então ele acreditava que precisava que eu voltasse para ajudar ele. E então ele me incentivou muito com a questão do curso de agronomia. É tanto que eu passei em um vestibular de medicina, raspei a cabeça e fiquei dividido, porque eu tinha um tio, padre Tertuliano Passos Lima, ele foi padre durante muitos anos em Capela. E ele dizia a mim, não, pai, deixa essa história de agronomia, não vá na conversa do seu pai, não. Dá dinheiro, você não. passou em medicina, vá fazer medicina. E ele dizia, só existem 3 profissões, 3 formações, 3 graduações, o padre. Engenheiro, médico e advogado. E o restante, isso é invencionice. Que realmente era a base, né, para o pessoal do início do século passado, era a base dos cursos de graduação. Mas terminou que meu pai convenceu que eu deveria seguir o curso de agronomia. E eu segui, não me arrependo de ter feito o curso de agronomia, não ter feito medicina e ter feito agronomia. Para mim me deixou muito feliz. E foi por conta do curso de agronomia que eu me formei num dia e no outro dia eu já estava de volta a Quebrangulo, de volta às origens. Então isso aí para mim foi muito importante. Mas como surge a política na tua vida? Porque é isso. Aí você... Eu venho para Maceió para fazer o curso de agronomia. Tem ligações políticas, você é primo, se eu não me engano, de um grande militante político que foi o Manuel Fiel Filho. Sim, mas o Manuel Fiel Filho, ele é primo legítimo do meu pai. Porém, eu não conheci o Manuel Fiel Filho, ele saiu de Quebrangulo muito jovem e ele era da idade do meu pai, a mesma idade, bem próximo, né? A idade do meu pai. E o Manuel Fiel Filho, o que eu vim saber sobre o Manuel Fiel Filho já foi no movimento estudantil, que o Roberto colocou para mim, disse, olha, o que foi preso e morto agora recentemente, foi em 1975, é um primo nosso, o Manuel Fiel Filho, é de Quebrangulo e tal. Operário, então, né? E meu pai mesmo, minha família, eu participando do movimento estudantil, eles tinham muito medo da minha participação por conta dessas histórias, das mortes, e, enfim. Mas eu acredito que foi uma grande escola, o movimento estudantil. Então você acha que a política, isso exerceu... A política exerceu uma influência muito forte em mim para que eu pudesse me transformar em um político lá, voltar para Quebrangulo e participar da política local. Na realidade, meu pai se esforçou que eu fizesse o curso de agronomia, voltasse para trabalhar com ele, mas terminou que eu me transformei em um político durante o período que estive na universidade. E vejo que a universidade me deu 2 formações. Uma que era o curso de graduação, e outra uma formação política que não estava preparado, nem estava oficializado. Mas, ao final, eu acredito que a universidade me deu essa oportunidade de ter 2 formações. E é uma geração privilegiada, né, que você eu acredito que participou. Sim, assim, tanto os que tomaram caminhos, digamos, à direita ou à esquerda, mas todos eles pessoas proeminentes, cabeças pensantes. Eu acredito essa história de hoje que está tão exaltada aí de direita e de esquerda, eu não vejo problema em direita e em esquerda. Você vai tomar a decisão que melhor lhe couber. O que eu estranho é os expoentes, ou a forma
como está se levando essa questão do pensamento de direita, do pensamento de esquerda, e ninguém fala mais nem do pensamento de centro. A coisa está tão arraigada, está tão polarizada que o centro deixou de existir. Ou é direita ou é esquerda, e se você for dizer que nem é um nem é outro, o camarada diz, para aí, você não quer se comprometer. Então, o que é que ocorre? Eu vejo que, pela uma formação democrática que nós tivemos no período da universidade, eu não vejo isso como um problema. Eu vejo o problema é a impossibilidade de se discutir as ideias, a impossibilidade das pessoas tentarem chegar a um consenso, a impossibilidade das pessoas tentarem chegar a um objetivo comum para a nação, para o Estado, para o seu município. Pontes, né? Algumas pontes possível. Hoje, né? A polarização chegou ao extremo que eu considero nociva. Atrapalha o país, né? Mas me diga uma coisa, aí você vai e se fronha em Quebrangulo, é a tua terra mesmo, de lá você não sai mais, como é que é? Eu cheguei em Quebrangulo, me formei em janeiro de 92, o meu curso de agronomia foi 78, 79, 80 e 81, 92 não, 82, janeiro de 82 eu me formo e já vou direto para Quebrangulo. Lá em Quebrangulo existiam as eleições de 82 e termina que eu me envolvo na campanha política e saio como candidato a vice-prefeito do Frederico Maia Filho, conhecido como Mainha. Ainda eu não tinha muito conhecimento com ele, mas houve uma composição e o prefeito da época, que era o Aloysio de Góes, ele me indicou como vice-prefeito do Mainha. Resultado, daí nós ganhamos a eleição, fiquei como vice-prefeito, assumi a prefeitura por 3 anos, porque o período era de 6 anos naquela época, era de 83 até 83, 4, 5, 6, 7 e 8. 88 terminava o mandato, foi um mandato de 6 anos. Então eu assumi os últimos 3 anos e daí me envolvi com a política e de lá para cá não paramos mais. Mas parece que assim você... indo na casa de seu Mainha, tomando um café, vice-prefeito, pegou mais do que a política. Eu tinha 22 anos de idade. É? Aí disse, não, vamos, Mainha, venha comer aqui, tomar um café, e parece que o negócio progrediu e aconteceu o quê? Me diga. Eu tinha 22 anos de idade e como jovem, eu conheci a filha mais nova do seu Mainha, que tinha, na época, 17 anos. Olha que coisa maravilhosa. E então, daí surge um namoro e nós terminamos casando no período desse mandato. Inclusive, o casamento me tornou inelegível. Foi. Isso porque todo mundo esperava que eu, como vice-prefeito, fosse ser o candidato a prefeito na eleição seguinte. E aí nós resolvemos casar. Não, podia, bastava que nós não casássemos no civil. Mas nós decidimos, eu e ela, que não íamos deixar a política se envolver na questão sentimental, né? Mas na questão Mainha do nosso soube casamento. logo disso. Como é que foi o namoro no início, assim? O namoro foi durante a eleição. Terminou a eleição e começou o namoro. Mas logo que começou o namoro, ela era muito apegada aos pais. Ela já disse aos pais que estava namorando. Olha que maravilha. Fui muito bem recebido. Que maravilha. E terminou que eu acho que o seu Mainha teve uma influência maior sobre mim na fase adulta do que o meu próprio pai, que tinha me trazido para Quebrangulo para trabalhar com ele nas fazendas. Não era do ramo, né? Não era e da terminou política. Que eu fiz mais política do que trabalhei em fazenda. Mas, vamos ver umas fotos agora e depois a gente continua, porque é muita coisa. Inclusive, falar das suas gestões, algumas coisas
pitorescos que a gente vai ver nas fotos e a gente vai falando, vai aproveitando e conversando sobre a gestão. Vamos pedir o nosso diretor, vamos rodar essas fotos aí, olha lá. Aquela ali. Essa foto aí só está vivo hoje dessa foto, eu e a prefeita Angélica e o prefeito Thelma Henrique. Isso, que é médico, né? Que é médico. São prefeitos de 1909, do mandato de 93, foi o primeiro mandato meu como prefeito, porque o outro mandato que eu tive era vice-prefeito e assumi como prefeito. Esse daí foi o primeiro mandato, prefeito, já como candidato e prefeito eleito. Nós fomos à Alemanha... Foram quantos mandatos que você... São 5, eu tive um mandato de 3 anos, que eu lhe falei, né, que eu era o vice, e depois 5 mandatos de prefeito. Dá um total de 6 mandatos. Maravilha. Começando em 82 até o ano de 2020. Então, nós fomos convidados para participarmos de um curso de formação na Alemanha. Nós passamos 30 dias nesse curso de formação. Ele enfocava o consórcio de municípios. Para você ter uma ideia, isso foi em 1994. O primeiro consórcio em Alagoas só vem surgir em 2007, 2005. Foi pioneiro. Então, esse trabalho aí, essa discussão aí, foi 11 anos antes, é isso, de surgir o primeiro consórcio. Vamos para a próxima? Aqui. Vamos a isso. Mas eu queria só falar das pessoas que estão ali, naquela foto. Eu, primeiro, da esquerda, depois a prefeita Angélica, do Barra de São Miguel, o prefeito Thelma Henrique, de Porto Calvo, o prefeito Rafael Torres, de Rio Largo, o prefeito Helenildo Ribeiro, de Palmeira dos Índios, e o prefeito Flaubert Torres, de Viçosa. Já pensou? Eu já fui prefeito com... Já faleceu, Helenildo, Rafael, temos... Os três de cá, coincidentemente. É verdade. Eu já fui prefeito com a Os 3 à esquerda. Os 3 à esquerda. Ou à direita, né? Então, nós temos aí a situação em que eu tive a oportunidade de ser prefeito com o Flaubert pai e depois com o Flaubert filho, com o Helenildo Ribeiro e também com o James. E já tem situações em que eu já estou sendo prefeito com o neto. Ave Maria, tá vendo? Já fui prefeito com o neto, ou seja, fui prefeito com o avô e depois com o neto. O exemplo, temos alguns exemplos aqui. O Marlan, eu fui prefeito com o pai do Marlan. Olha. E depois com o Marlan. Já pensou? Essa aí Aí são os meus pais, Geraldo Lima, esse de camisa amarela, seu Mainha, que é o Frederico Maia, minha mãe e minha sogra, minha mãe Ana Maria, minha sogra Creuza Laurindo. Então são aí os nossos pilares. Aí a minha família, aí é uma foto bem antiga deles, os meninos bem jovens. Eu, Andréia, o Marcelinho, o do centro, o Daniel e o Davi Maia. O Davi é o da direita, o maior, né, o mais velho. Então, o Davi, que já foi deputado estadual, hoje é suplente de deputado. Só Davi que foi para a política? O Daniel é médico, é cirurgião bariátrico, e o Marcelinho entrou na política o ano passado. Né? Ele foi candidato aqui em Maceió a vereador, por influência do irmão. Então, 2 participaram da política e o médico ainda não chegou na política. Não, eu acho, pelo que você mostrou, porque nós vamos trazê-lo aqui. Vamos trazer, sim. Para falar sobre essa... eu fiz a cirurgia bariátrica, é uma coisa que está tomando conta. Ele é um especialista. Ele é muito entusiasmado nisso, com esse trabalho, da aula. Vamos falar com ele sobre isso. Aí foi uma participação nossa na década de 90, acredito que aí deve ser em 92, por aí, e nós fomos na década de 90, nós fomos ao Washington com a Anitta Studer. A Anitta Studer, ela é a fundadora da ONG da Nordesta.
em Quebrangulo. Ela é vamos suíça. Falar um pouco sobre isso. Então tira a foto aí para volta. Não, mas aqui, pode deixar a foto e a gente vai falando. Pronto. O que é que ocorre? A Anita Studer, ela é suíça e na década de 80, em 1980, ela é suíça, ela é advogada e ela trabalhava para uma empresa na Suíça. E ela resolve estudar ornitologia. Então ela faz um mestrado em ornitologia. E começa nesses estudos, e no mestrado ela vai a Londres visitar um museu de história natural e lá encontra um pássaro empalhado, um pássarozinho pequeno, preto, e ela escolhe esse pássaro para fazer pesquisas. Então o professor diz a ela que é interessante que ela venha ao local do pássaro, e o local desse pássaro era Quebrangulo, Alagoas, Brasil. Então ela pega um avião, vai para o Rio de Janeiro, se desloca até a cidade de Quebrangulo na década de 80, isso aí há 45 anos atrás, e começa a fazer pesquisas com esse pássaro. Quem recebeu ela em Quebrangulo foi o meu sogro, o seu Mainha, que era o dono da fazenda onde havia sido capturado esse pássaro que estava no museu em Londres. E resultado que desse trabalho, ela vai ficando em Quebrangulo, vai criando um amor todo especial pelas nossas florestas e verifica que as florestas de Mata Atlântica estavam passando por um processo de derrubada, que era exatamente o que estava acontecendo com a expansão da cana-de-açúcar aqui no estado e a expansão da pecuária. E ela começa um trabalho de conscientização. Nessa época, eu estava terminando o curso de agronomia, foi quando eu a conheci, exatamente em 82, ela já fazia 2 anos que estava visitando Quebrangulo. E nas nossas discussões, como eu tinha feito o curso de agronomia e existia muita ligação com o curso de biologia, e também já no curso de agronomia existia uma vertente ambientalista, então foi fácil conversar com ela, e chegamos à conclusão que havia necessidade de termos uma organização não governamental para fazer esse trabalho lá em Quebrangulo de conservação dessas áreas. Ela tentou a início, queria que eu criasse a ONG aqui. E eu falei para ela que naquela época era impossível se criar uma ONG e as pessoas não tinham ainda esse nível de consciência. É quando ela cria a ONG em Genebra, na Suíça. Eu sou cofundador, vamos dizer assim, participei da fundação com ela. Só que ela criou na Suíça. Lá na Suíça ela conseguiu chegar a 1.500 sócios, entre suíços e franceses, que deram toda base para essa ONG. E essa ONG conseguiu um resultado excelente. A Reserva Biológica Federal de Pedra Talhada foi um trabalho dessa ONG durante 20 e poucos anos. Inclusive até hoje continua, né, trabalhando, ajudando. Mas começou em 1985 e em 95 a área desapropriada. Então tem toda essa história da conservação. A ONG hoje chama-se Nordesta, ela recebeu um prêmio da Rolex, na Suíça, ela foi premiada pela Rolex, com os projetos que ela trouxe para Quebrangulo. E essa foto aí, nós estamos exatamente participando em Washington de um encontro. Esse encontro era um encontro prévio para a discussão sobre os problemas climáticos do mundo. A ONG já participava e foi convidada para isso. Isso aí na década de 90. É daí que surge a Rio, acho que é a Rio, aquele encontro ambiental que houve no Rio de Janeiro, houve em Kyoto, no Japão, e esse daí foi em Washington. Então nós participamos desse com o pessoal dessa ONG. Eu participava da ONG. Esse trabalho existe hoje e continua hoje. Hoje existe uma grande discussão sobre a participação das ONGs, né? Isso. Existe ONGs e ONGs, né? Existe então, a demonização, existe uma corrente que demoniza as ONGs e existe outra corrente que defende demais, né?
aí qual é Olha, a tua visão em Quebrangulo, essa ONG em Quebrangulo e no Brasil, porque depois de Quebrangulo ela esteve presente em 11 estados brasileiros, ela só trouxe para o nosso município, eu posso dar esse testemunho de perto, ela só trouxe desenvolvimento para o nosso município, trouxe a consciência da preservação ambiental, a consciência ecológica, fez um trabalho magnífico com as crianças de rua, quando na década de 80 tinha meninos de rua, todos os meninos foram amparados por essa ONG, E eu noto assim no que eu fui lá, Marcelo, já interrompendo, que um medo que a gente tem, assim, por exemplo, algumas correntes que defendem que essas ONGs às vezes apostam em você não produzir, estagnar a produção. Mas lá não, eu noto que existem os agricultores estão inseridos ali. A própria ali. ONG, ela tem um trabalho em Quebrangulo de agricultura familiar, Então, que é exatamente um trabalho, isso, ela fez um trabalho, ela adquiriu uma área de terra no centro da cidade e criou foi reflorestado. Eu acredito que Quebrangulo hoje, eu acredito ser a única cidade do interior do estado que tem um parque florestal dentro da cidade. Eu não conheço outra nesse nível. Na nossa região, nós temos Quebrangulo e temos Garanhuns com parque dentro da cidade. Inclusive, o nome da mata é Mata da Suíça. O próprio povo começou a chamar Mata da Suíça e ficou a Mata da Suíça, que é um parque. Mata da Suíça, que é da senhora. Por conta de ter sido ela. É a Mata da Suíça. Então, você só tem, em Quebrangulo, tem um parque, que é Pau Pombo, o pessoal chama, que também foi criado por um estrangeiro, não sei se ele é alemão ou suíço. E o de Quebrangulo, que foi criado por Anitta Studer. É uma área dentro da cidade com 14 hectares. Você tem no centro da cidade, no centro da cidade, é belíssimo. E nós temos então todo esse trabalho da ONG. Muitas pessoas foi ajudada para fazer curso superior, muitas pessoas foram ajudadas para ter uma profissão, ou seja, houve o trabalho de profissionalização das pessoas. Enfim, ajudou na questão, antes mesmo de termos a Secretaria de Saúde nos municípios, que foi já na década de 90 que começou a criar as Secretarias de Saúde, a ONG tinha consultório dentário, ela tinha consultório médico próximo à mata, que era exatamente para poder prestar o serviço de saúde à população daquela região. E como funcionou essa ONG? Eram engenheiros, médicos, advogados, profissionais liberais da Suíça e da França, que se associaram, e eles vinham ao Brasil, eles eram escolhidos para vir, pelo menos uma vez por ano, vinha um dos membros para fiscalizar, para saber como era que estava sendo aplicado o recurso. Hoje, a Nordesta, ela tem hoje o maior, a gente chama de cimenteira, na realidade são produção de mudas, para reflorestamento com espécies da Mata Atlântica. É uma das maiores, acredito, no Brasil. Ainda sucupira, essas coisas. Tudo isso nós temos lá no banco de sementes da ONG em Quebrangulo. Além dela ter essa produção de muda, ela tem um banco de sementes, ou seja, essas sementes são coletadas lá na região e são guardadas no banco de sementes para garantir a produção de mudas dessas espécies. E é muito requisitada. Além do trabalho de reflorestamento das áreas de rios e áreas de encosta, enfim, é um grande trabalho. Já plantou mais de 7 milhões de mudas, acredito que já deve estar chegando perto. Esse ano eles devem chegar próximo aos 10 milhões. Quebrangulo tem uma riqueza cultural muito. Você, prefeito lá, realizou várias semanas culturais, chamava festivais. Era Semana da Cultura. Semana da Cultura, né? E vários intelectuais importantes, Maria Tenório, tantos outros, e talvez o mais importante,
talvez não, com certeza o mais importante intelectual que quebrangulense é Graciliano Ramos. Então, como é tratada a memória do Graciliano? Eu me lembro que você, quando estava lá na prefeitura, tinha um projeto de reativar a ferrovia que liga, essa ferrovia que já existe, que liga aquela região ali, que iria até Palmeira. Como é que você pensa isso e como é que você pensa a participação de Graciliano, a importância dele para a cidade e para o desenvolvimento da cidade também, porque o turismo cultural é importante hoje em dia. Durante os nossos mandatos em Quebrangulo, uma das coisas que nós nos preocupamos foi com a preservação da memória e a preservação do nosso patrimônio histórico em Quebrangulo. Você viaja pela Europa, você vai aos Estados Unidos, você vai a muitos países onde a maior riqueza é exatamente a conservação da cultura, do patrimônio histórico de algumas cidades. E eu sempre observei que Quebrangulo tinha um patrimônio importante e que precisava ser preservado. Então, nós temos hoje muita coisa preservada de patrimônio do município. Por exemplo, a própria estação ferroviária, ela é um prédio de 1912, construído pelos ingleses, que era a Great Western, que era a ferrovia, era a concessão inglesa. E essa construção toda em pedra, um prédio belíssimo. Eu assumi a prefeitura em 2005 e esse prédio encontrava-se, o teto tinha desabado, existia famílias de sem teto morando dentro do prédio, enfim, já indo para a ruína, né? E o que é que ocorre? Nós fizemos um projeto junto com o prefeito de Palmeira dos Índios, na época o Alberto Cordeiro, que era um entusiasta da volta do trem, e conseguimos restaurar a estação ferroviária. Você esteve lá, inclusive você foi com uma peça sobre Graciliano Ramos, e transformamos o prédio em um restaurante, museu, biblioteca e teatro. Então, você constatou isso na sua ida a Quebrangulo. Então, isso aí foi um grande ganho para Quebrangulo. Depois, o prédio do Paulo Jacinto Tenório Neto, que é o conhecido em Quebrangulo. Ele ajudou na fundação da Estrada de Ferro, ganhou o nome da cidade de Paulo Jacinto. Paulo Jacinto, o nome é Paulo Jacinto por conta do coronel Paulo Jacinto. E o neto do Paulo Jacinto construiu na década de 20 esse castelo na cidade. Além desse castelo, ele construiu também o Banco Agrícola de Quebrangulo, o prédio do Banco Agrícola. Todos dois são dois prédios monumentais. E esse prédio, na década em 2012, eu estava como prefeito também de Quebrangulo e nós conseguimos recuperar todo o prédio, restaurar a estação de trem de Quebrangulo. Eu acredito hoje que nós só temos duas estações preservadas no estado, que é a de Piranhas e a de Quebrangulo. E também os casarios antigos, né? Aí nós temos Penedo, Piranhas, também conservou muito. Marechal Deodoro. Quebrangulo dentro lógico, guardando as suas proporções, claro, né? Mas preservamos muito bem esses prédios. Aí nós temos o prédio da prefeitura de 1922, também foi totalmente restaurado agora, recentemente, há um ano atrás. O prédio, que é o castelo, que era do Paulo Jacinto Tenório Neto, o prédio do Banco Agrícola de Quebrangulo e a Câmara de Vereadores e alguns casarios ali próximo à estação do trem também estão preservados lá em Quebrangulo. Isso tudo aliado à preservação também das nossas memórias e da nossa cultura,
foi trabalhada através dos livros. Olha você está aí com agora 3 deles três aí com você. gancho para isso. Mas nós conseguimos... O Rio de Memórias. Rio de Memórias é Tá aqui, o último lançamento. Esse Dá uma rio, fechada aqui, ele trata das histórias e memórias da população de Quebrangulo com relação ao... Vou lhe interromper porque eu estava olhando aqui antes, ele é um livro interativo. Isto. Então, você tem as entrevistas e tal, e tem QR Coders aqui, né? Foram 72 entrevistas. Você pode acessar. 72 entrevistas, e além das 72 entrevistas, também foi feita toda uma coletânea de reportagens e vídeos sobre as enchentes do Rio Paraíba. Na realidade, o livro não trata só da questão das enchentes, trata-se da relação do povo com o rio. Que é o Paraíba do meio, né? Inclusive, me preste aqui, eu faço aqui uma apresentação e entrevistamos militares do Exército e do Corpo de Bombeiros. Todos esses profissionais são heróis anônimos, que se solidarizaram com as vítimas das enchentes de 2010. Mas o maior objetivo desse livro foi registrar a memória da nossa comunidade em sua convivência com o Rio Paraíba, em suas múltiplas faces. O rio seco do verão, o rio cheio do inverno, o rio indomável das enchentes. É o rio que nós aprendemos a amar e odiar. É verdade. Porque durante a enchente as pessoas passam por momentos muito difíceis e querem colocar a culpa no rio quando o rio não tem culpa nenhuma. Tem inclusive um poema aí que é sobre o rio, que eu quero apenas passar. Você deve conhecer esse poema. Temos aqui Quebrangulo, Tempo, Cultura e História. Esse livro é do José Maria Tenório Rocha. Meu professor de História. Quebrangulense. Intelectual, importantíssimo. Esse é o terceiro livro. Professor, trazer o senhor aqui um dia desses. Vamos trazê-lo aqui, né? Esse é o terceiro livro que ele escreve sobre Quebrangulo. Ele é historiador e se dedicou uma boa parte da sua vida à história de Quebrangulo. E um dos maiores folcloristas também que a gente junto tem a aqui, Pedro, junto com a Theo Brandão. É um quadro. E aqui nós temos um outro livro, mas que de um fato importante, gostaria que você conversasse um pouco, falasse, porque lá tem a Vila de São Francisco, né? E aqui tem esse livro, fala um pouco sobre Estou Baleado, me acudam. Esse livro é do escritor Luiz de Barros Torres, que é muito interessante. O Graciliano Ramos, muita gente acha que é de Palmeira dos Índios, pela forma como foi divulgado o nome do Graciliano Ramos e por ele ter sido prefeito de Palmeira dos Índios. Embora que ele não é de Palmeira, ele é quebrangulense, é de Quebrangulo, Graciliano Ramos. E o Luiz Barros Torres é outro escritor, ele escreveu vários livros. Existe uma sintonia muito forte com o Graciliano Ramos, porque o Luiz Barros Torres, ele era comerciante, ele se envolveu nas causas sociais em Palmeira dos Índios, e ele o pai dele comprou a loja que foi do Graciliano Ramos. Então, ele trabalhava na mesma loja que foi do Graciliano Ramos. Inclusive, os móveis eram os móveis usados na época pelo Graciliano. E ele durante a vida, ele escreveu vários livros. Esse era um livro inédito que trata da história do franciscano. Então, ele traz essa história de forma romanceada. Ele cria um romance e, nesse romance, ele consegue contar a história. Que foi um período no estado de Alagoas de muitos conflitos de ordem política, social e religiosa. E esse romance mostra muito bem isso. É quando esse fato aí acontece em 1954, que já é o prenúncio do problema, do tiroteio, como é conhecido, da Assembleia, acho que esse foi em 56. Mas esses fatos já vinham começando dentro do estado de Alagoas e
O clima já era esse, porque a morte do franciscano foi um conflito de ordem política, de ordem social e de ordem religiosa. Ele, na realidade, o conflito começa em batalha, quando ele é praticamente expulso de batalha. A Igreja Católica lá não aceitou a presença dele, os fazendeiros não aceitaram, e ele vai e pede apoio aos políticos de Quebrangulo e de Palmeira dos Índios para se estabelecer na Vila São Francisco, que não existia, né? Ele é quem funda a Vila São Francisco. E termina ele se envolvendo com a política de Palmeira e de Quebrangulo, e nesse conflito termina que ele é assassinado lá na Vila São Francisco. Mas é um romance histórico e de um escritor quebrangulense que também residiu em Palmeira, foi comerciante em Palmeira, e muita gente acha que é palmeirense, mas é quebrangulense. Vamos ver rapidamente mais fotos aí, porque a gente já está perto do final do programa. Não disse que é rápido, aqui é demais, ligeiro, né? Que é ligeiro. Aqui... Essa é a campanha de 2005, seu Mainha, ex-prefeito de Quebrangulo por 2 vezes, eu candidato a prefeito em 2004. O Rodrigo, nosso vice-prefeito. Isso aí é um São João lá em Quebrangulo, em que a gente usava o sanfoneiro, e também esse sanfoneiro participou de muitas campanhas políticas com a gente. A gente andava com o sanfoneiro logo e com um trio, onde chegava, botava o trio para tocar e fazia a campanha. Vamos lá. Esse daí faz parte do evento em que eu fui a Genebra, na Suíça, para receber, junto com a Anitta. A Anitta ela foi premiada e eu fui como colaborador dela no projeto em que ela foi premiada pela Rolex. Vamos lá. Essa foto é desse mandato de 2004. Foto oficial, né? É aí, na Suíça, nesse evento. Essa é a Suíça? A Anitta, a Anitta Studer. Só que essa foto aí tem 30 e poucos anos. Ela não está mais assim, né? Não está assim, Marcelo. Com o seu Mainha. Campanha política. Vamos lá. Com meu tio, padre Tertuliano. Que queria que você fosse médico. Que queria que eu fosse médico. Aí com os filhos, Daniel da direita, que é cirurgião, e o Marcelo Maia, o da esquerda, que é engenheiro. Aí é um monumento muito conhecido em Quebrangulo, uma visão da nossa cidade, a prefeitura totalmente restaurada. Linda. O Gedô. Sabe por que Gedô? Não. Gedô é jato d'água em francês. E então nós temos esse lago em Quebrangulo. Interessante isso. Tem algumas coisas. Isso que eu queria falar. Nós em Quebrangulo nós temos o Gedô. O Gedô é um jato d'água com mais de 100 metros que tem no Lago de Genebra. E como nós temos a presença dos suíços em Quebrangulo, quando eu estava montando essa fonte, isso aí foi o ano passado, o suíço disseram, é o Gedô de Quebrangulo. E nós batizamos de Gedô. Então, isso aí é uma foto do lago em Quebrangulo com essa fonte luminosa. Vamos para frente aí. Isso aí são fotos da paisagem de Quebrangulo, da zona rural de Quebrangulo. Essa daí é na Fazenda Carangueja. Aí é a mata da Suíça, que é no centro da cidade. No centro da cidade nós temos essa mata, a barragem do desembargador Tenório, como nós chamamos, a nossa flora, as orquídeas, eu considero que Quebrangulo é a cidade das flores. Isso aí, eu trouxe essa foto pelo seguinte, porque as pessoas costumam dizer a cidade mais alta de Alagoas é Mar Vermelho, não está errado, Porém, os pontos mais altos de Alagoas estão em Quebrangulo. O Quebrangulo chega a 900 metros de altitude. Mar Vermelho fica na casa dos 580, 600 metros. Então, esse ponto aí onde foi fotografado, daí você vê Mar Vermelho, você vê Paulo Jacinto, Viçosa, Cajueiro,
você vê União dos Palmares e Nossa. Champreta, desse local aí. Você tem uma visão, dependendo do dia, de uma boa parte do estado de Alagoas, e inclusive ver também o lado de Pernambuco, né? Porque nós estamos nesse ponto aí, bem próximo à divisa de Alagoas com Pernambuco. Isso é uma visão a 720 metros de altitude. As pessoas não conhecem isso. Se você mostrar essa foto aí, todo mundo vai ficar sem entender aonde é isso. E esse lago é o lago do Rio Caçamba. Olha aí, que coisa linda. Ó. É mesmo. Fantástico. Você está vendo a visão lá atrás, É. as últimas montanhas lá. Vamos à frente. Vamos pra frente, vamos lá. Aí a visão de outro lago, aquele que a gente viu é um lago, que é o do Caçamba. Esse já é outro lago, que é o lago do Carangueja. Então, esse é o lago da barragem do Riacho Carangueja. Né? Então, Quebrangulo, além de ter uma fauna, flora muito rica em água. Recursos hídricos, né? Para frente, vamos lá, vamos lá. Olha, esse é o pássaro. É o sete cores, sete cores, que a Nordesta usa como símbolo da nossa Lindo. fauna. A bovinocultura, lá em Quebrangulo, hoje é pecuarista também, e a atividade mais forte no município é a pecuária, de corte e de leite. E um pouco de agricultura. Aí vem os nossos recursos hídricos ainda, aí a cachoeira da Juliana. Nós temos em Quebrangulo 5 cachoeiras belíssimas. E uma delas é a da Juliana, essa que eu trouxe para mostrar hoje aqui. Aí é um dia de frio em Quebrangulo, isso aí é na fazenda Riachão, a 700, 800 metros de altitude. Lá a gente já viu esse daí já viu. Dos lagos. Lago. Aí é família. Aí é uma foto com meus netos. Já é neto? É, o Fernando André, que está estudando medicina, e o João Gabriel, que está fazendo o ensino médio. E a patroa ali, né? E a patroa, Andréa. Aí é toda a minha família, meus 3 filhos, meus 2 netos e as minhas 3 noras. Isso. Mas, terminamos a sessão de fotos, mas além do jato, você fez outros monumentos Quebrangulo, lá. O Quebrangulo é a cidade. Fala aí, eu considero Quebrangulo hoje como uma das cidades mais bonitas do interior do estado. Eu não vou dizer a mais bonita para não criar ciúmes, mas eu tenho certeza que quem for a Quebrangulo vai ver uma cidade diferente. Quem não conhece, vá até Quebrangulo para conhecer Quebrangulo. Porque é uma cidade que nós temos praças belíssimas, nós temos uma mata dentro da cidade, um parque dentro da cidade. Nós temos o Rio Paraíba, que não deixa de ser bem apreciado, né, durante o inverno. Nós temos em Quebrangulo esses prédios antigos, a estação do trem, a prefeitura, o castelo, enfim. É uma cidade que ela está muito bem preservada, dá uma qualidade de vida aos seus habitantes, que eu considero muito boa, porque nós temos um trabalho voltado para a educação, para o esporte e para a saúde. É um município que tem uma infraestrutura hoje de esporte invejável no estado. É um município de 11 mil habitantes, tem hoje o município 4 ginásios de esporte, tem um estádio municipal de alto nível e temos espaços para a prática do esporte em praticamente todas as ruas. A cultura, nós temos um teatro na cidade, nós temos o Centro Cultural Graciliano Ramos, enfim, é uma cidade que tem hoje dá hoje uma qualidade de vida ao seu cidadão. O cidadão quebrangulense que queira fazer um curso superior, ele sai da cidade para a cidade de Palmeira dos Índios, que fica a 20 quilômetros, ou para Arapiraca, e tem toda essa condição. O município vem já há anos investindo no transporte dos estudantes para os cursos técnicos e cursos de graduação. Então, eu considero hoje Quebrangulo, dentro dos parâmetros, inclusive eu estou muito ansioso para saber como vai ser o IDH do nosso município,
porque se colocar todas essas questões, eu tenho certeza que nós vamos Melhora, ter um excelente IDH. Dentro da questão também da educação, o nosso IDEB está entre é o melhor da região e está entre os melhores do estado. É uma cidade que eu vejo uma cidade que pode ser exemplo para Alagoas. Marcelo, a gente chegou ao final, tá vendo que foi ligeiro Muito aqui, rápido, muito rápido. ligeiro correndo. E deixa aqui para você, a gente está muito feliz de tê-lo aqui, né? Sempre assim, falta tempo para a gente conversar, porque não conversamos do Marcelo escritor, que está surgindo agora. Eu li a crônica maravilhosa, viu? Depois a gente sobre comenta. A visita a campanha do governador em Quebrangulo. Mas o nossa direção está apertando para que você possa fazer a conclusão. Olha, o que eu gostaria de concluir era exatamente nesse último assunto que nós estávamos tratando, de Quebrangulo, a cidade de Quebrangulo, mas falar não só de Quebrangulo, porque nenhuma cidade sozinha ela pode ser grande. Eu considero a região de Quebrangulo. Então nós temos a cidade de Palmeira dos Índios hoje, que é um grande suporte para toda a região. Temos Quebrangulo com todo o seu encanto. Temos a cidade de Champreta, rica na cultura popular. Temos a cidade de Viçosa, que todos nós bem conhecemos, a cidade de Viçosa preservando a sua cultura, a sua memória. A cidade de Champreta, que é, vamos dizer, o baluarte na questão da cidade de frio, porque Alagoas ainda não explorou essa rota romântica. E eu acredito que Mar Vermelho, Quebrangulo, Paulo Jacinto, com o apoio de Palmeira dos Índios e de Viçosa, Champreta também junto, vai se transformar. Isso é uma questão só de tempo. Vai se transformar em uma rota romântica, a rota do frio, a rota do clima do estado de Alagoas. Porque Alagoas só viu até agora a praia, a praia, a praia. E nós precisamos nos interiorizarmos. Então eu vejo que a parte do estado, a região do estado que tem total condição para desenvolver esses projetos são esses municípios aí que estão junto conosco. Maravilha, Marcelo, muito bem, muito obrigado pela Eu quem tem que agradecer a você aí por esse papo legal aqui. Sempre é bom conversar com você. E fica faltando coisa para a gente conversar. Bom, a gente vai encerrando esse programa, porque outra oportunidade a gente traz o Marcelo de novo para continuar esse papo aqui. Espero que vocês assistam às nossas exibições, está lá no YouTube também da Assembleia Legislativa, e até um próximo programa.